Olha, lindona Oi, maravilhosa. tudo bem? Estou Tudo com arquétipo. ótimo. Estou com Pois arquétipo é, para falar. você viu minha pergunta já, né? Eu sempre gostei, já quero perguntar se um olho grego, se símbolos, né, se são arquétipos. Então, porque dizem que tem os arquétipos de poder, assim como cores, né? Então, a Sim, gente vai saber de tudo isso. Começando a saber hoje, né, Lari? Porque acho que a gente tem sim. uma trajetória aí bem extensa, né? Uma jornada, né? Com Uma jornada. certeza. Gente, Boa então, para noite. vocês que estão entrando, essa é a Larissa. Quero deixar aqui a casa para a Larissa, tá? Porque é uma aula mesmo que eu gostaria muito que vocês tivessem e apreciassem. E a Larissa também é uma das palestrantes lá do Holístico Sem Fronteira, do nosso congresso em janeiro. Então, eu gostaria, sim, Larissa, que a casa é sua, se apresente e vamos lá. O que você trouxe de especial hoje para começar com a gente no dia 21/9? Maravilha. Agradeço muito. Estou super, super feliz de estar aqui, super animada. Tenho certeza que vai ser uma troca de energia muito vibrante, muito maravilhosa para todos, todas, né? Gente, eu sou a Larissa Carreira, eu sou professora, sou doutora em desenvolvimento socioambiental. Eu fiz uma tese sobre mudança de paradigma, expansão da consciência de consumo. E uma das metodologias que eu trabalho se chama carreira com arquétipos. Eu sei que as pessoas que seguem o Ho Oponopono Brasil, que seguem o Holístico Sem Fronteiras, provavelmente já ouviram falar sobre arquétipos. E a metodologia que eu trabalho é como a gente utiliza os 12 arquétipos de personalidade para a gente montar uma imagem, uma arquitetura arquetípica para a nossa carreira, para que a gente crie uma imagem única no nosso mercado. Para que as Uau! pessoas olhem para a gente no nosso mercado e eles já dizem, nossa, aquela é a Ângela. As pessoas vão conseguir identificar com muita facilidade, porque você conscientemente, você ativou, você montou a sua arquitetura arquetípica, você ativou aqueles arquétipos que você gostaria de obter os resultados deles, os resultados positivos, e você se posiciona na sua carreira a partir da ativação consciente dos arquétipos. De forma resumida, é isso. E eu queria te pedir, Ângela, para chamar o Instagram, o Carreira Larissa. Tá, Eu você já preparei me pediu algumas imagens para solicitação mostrar aqui? para lá. Eu preparei umas imagens, bora ver se Ah, vai dar certo. perfeito. Você fez o teste? Deu certo? Eu fiz o teste, deu certo. Então, tá Vamos bom. ver que Então, vai vamos ouvir. lá. Então, nós vamos entrar aqui com a Larissa e com a Lari, que tá pelo Holístico. Oi, Isso. você, tudo bem? Luiz Guilherme vai me ajudar, Olá, boa noite. Boa noite. que é um mentorado, inclusive, de carreira com arquétipos. Não, eu já tô com um monte de pergunta aqui. Só minha já tem um monte. Só sua e mais as perguntas da caixinha de pergunta, né? E É, mais a só. galera que daqui a pouquinho a gente vai ter pergunta. Então vamos logo, né, gente? Porque a gente tem também um tempinho curto. Tem um tempinho curto. A gente vai falar durante meia hora, né? Vou explicar o arquétipo de hoje. Qual é o arquétipo? Como a Ângela já falou, gente, nós vamos fazer uma série de 12 lives, carreira com arquétipos. Em cada live, nós vamos falar sobre um arquétipo, tá? Para que vocês conheçam o arquétipo, para que vocês entendam quais são os benefícios de você ativar de forma consciente esse determinado arquétipo. O que que na prática, Larissa, eu vou ter de resultados se eu ativar determinado arquétipo, tá? Qual é o arquétipo de hoje que eu já vim toda paramentada aqui com o arquétipo de hoje? É o arquétipo do governante, né? O governante, ele sempre tá assim, ele tá sempre arrumado, né? Ele tem uma postura geralmente mais séria, né? Ele tá sempre ali com a cabeça erguida. Esse é o governante. O governante. Agora, antes de entrar já direto especificamente no arquétipo que a gente vai falar hoje, eu queria falar rapidamente o que são arquétipos. Eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam, mas eu trouxe
rapidinho um conceito aqui para a gente falar. Você pode passar, Guilherme, por favor? Será que as pessoas vão conseguir enxergar? Aqui Vamos lá, para mim tá legal. Pode passar o slide. Olha, o conceito de arquétipo, gente, está totalmente associado com um inconsciente coletivo, tá? Então, o arquétipo, eles são informações primordiais de tudo que existe, absolutamente tudo que a gente consegue identificar na nossa vida, todos os objetos, todas as imagens, todos os símbolos, todas as coisas, os animais, as pessoas, as situações que a gente vive, a gente consegue interpretar porque já existe uma imagem, é como um significado que ele não é um significado individual, ele é um significado coletivo, que é um significado que foi herdado de gerações e gerações e gerações e ele é compartilhado com todas as pessoas. É por isso que existe, por exemplo, o arquétipo do herói. E o arquétipo do herói, ele vai ser o mesmo arquétipo no Ocidente, no Oriente, há 2.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, a gente vai ver histórias arquetípicas do herói, né? Que vai mudar, claro, de acordo com a cultura, né? A gente vai atualizando de acordo com a cultura, de acordo com a tecnologia. Mas aquela informação de base, ela é a mesma, tá? Então, é por isso que a gente consegue identificar o que são os arquétipos. Eles não estão no nível consciente, eles estão no nível do inconsciente, mas não do inconsciente pessoal, das coisas que eu fiz na minha infância que ficaram guardadas no inconsciente. É como assim, gente, se a gente fosse um computador. Nós somos um computador, só que nós já viemos com aquelas informações de fábrica, né? Já viemos com aquela informação cósmica e no decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a gente vai instalando outros programas, a gente vai fazendo download, mas nós já temos aquela configuração de base, tá? Pode passar, Guilherme. Tá? Esse texto assim, a gente não vai conseguir ver muito, mas a gente consegue ver as imagens que eu trouxe depois. Então, o arquétipo é uma tendência inata para gerar imagens com intensa carga emocional que expressam a primazia relacional da vida humana. Então, arquétipos são imagens com emoções. Você vê um símbolo, esse símbolo já desperta determinada emoção. É por isso que a gente não pode brincar com os arquétipos, a gente não pode testar, né? Ah, eu vou pegar esse aqui para testar. Aí você espalha na sua casa um monte de símbolos, um monte de imagens que tem. Essas imagens vibram, essas imagens estão vivas e estão emitindo determinada vibração, determinada emoção, determinada informação que vai gerar em nós mesmos, vai gerar determinada emoção, determinado resultado, tá? Certo. Então, vamos lá, gente. Já vão anotando aí as perguntas, tá? Vão anotando as perguntinhas. Saiu aqui, mas aí a gente continua. Vão anotando as perguntinhas que daqui a pouco a gente para fazer as perguntas, tá? É muito importante também a gente saber que nos arquétipos, a gente pode vivenciar o lado luz do arquétipo, a gente pode ativar, a gente pode estar com a energia de um arquétipo ativo e a gente pode vivenciar o lado luz dele, que é maravilhoso. Nós vamos ter resultados positivos. Assim como a gente pode vivenciar o lado sombra do arquétipo. Se nós estivermos assim, em desequilíbrio, a gente vai vivenciar o lado sombra do arquétipo. Tá? Então, eu queria falar agora, vamos falar agora sobre o arquétipo do governante, que é esse arquétipo. Quem é o governante? O governante é o rei, é a rainha. O governante é aquela pessoa que governa, é aquela pessoa que lidera. Ele lidera pelo exemplo. Aquele governante é aquela pessoa que está ali e lidera as massas, as pessoas. É aquela pessoa que a população segue, as pessoas escutam. Quando você vê um profissional que tem o arquétipo do governante ativado, bem forte, quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Sabe aquele profissional que é um exemplo de pessoa, que é um exemplo a ser seguido, que as pessoas admiram, as pessoas amam aquela pessoa, aquele profissional, pelo amor que ele expressa amor. Ele expressa uma autoridade pelo amor.
quando ele está vivendo o aspecto luz dele. Esse é o governante. Ele é altamente disciplinado. Ele é altamente focado. Ele governa as pessoas, né? Seja em uma empresa, seja em uma organização, uma instituição, seja um país, né? Os presidentes têm o arquétipo do governante bastante ativo. Agora, ele também se autogoverna, né? Quando é que é interessante a gente ativar o arquétipo do governante? Quando a nossa vida e a nossa carreira está completamente desgovernada. Sabe quando a gente tá tudo desgovernado, tá tudo desorganizado, a gente não consegue organizar os pensamentos, organizar as ideias. A gente pensa uma coisa, não consegue colocar em prática, tá um caos. A gente não consegue focar em determinado projeto, não consegue planejar. A gente tá com a mente completamente desorganizada e nós precisamos organizar a mente e organizar a nossa vida e a nossa carreira. Aí o arquétipo do governante, ele vai ser maravilhoso porque antes de você governar as pessoas ao seu redor, você vai ter um autogoverno. Você vai se governar, né? Uhum. Será que a gente consegue, Ângela, voltar? Trazer de novo, claro. Para a gente ver umas Vamos chamar de imagens novo. de governante, tá? Então, governante é aquela pessoa que tem muita estratégia. O governante é aquela pessoa que ele enxerga a longo alcance. Ele consegue ver o que as pessoas não conseguem ver. Uhum. As pessoas, você discute com as pessoas determinada questão, o governante ele consegue enxergar o resultado que ele quer, seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 anos. E ele consegue ver também o passo a passo, ele consegue criar estratégias para executar passo a passo, dia a dia, para chegar lá naquela meta que ele determinou. Esse é o governante. Onde é que o governante está dentro de uma instituição, de uma empresa, de uma organização? Ele sempre está no topo. Quando você fala de governante, de governo, né, o arquétipo do governante, do líder, ele vai estar sempre no topo da instituição. Então, quando não ativar o arquétipo do governante, isso é muito importante a gente saber quando ativar e quando não ativar, né? Saiu de novo. Quando não ativar o arquétipo do governante, quando nós não estivermos no topo da hierarquia. Isso é muito importante a gente entender quando a gente quer ativar, quando a gente pode ativar e quando a gente não pode ativar. Bora ver se agora vai, tem umas imagens aqui que eu quero mostrar. Foi, né? Aí, Guilherme, pode passar. Vamos passar aí rapidinho para antes de cair. Pode passar. Vamos passar para chegar nas imagens, tá? Aí tem imagem dos 12 arquétipos do governante, tá? Então, assim, o governante, ele visualmente, como é que ele é? Ele tem elegância, né? A forma dele falar, a forma dele sentar. Você não vai ver um governante largado assim. Você não vai ver uma pessoa... não sou governante. Então, eu não sou governante, não. Você não vai ver uma pessoa assim, uma postura, ele tem uma elegância. Pode passar essa imagem, Guilherme, por favor? Tá dando microfonia ou não, né? Não, né? Não. Olha só, eu quis trazer esse exemplo, né, de duas pessoas. Oi? Continua. Tô vendo os comentários já. É só o Bolsonaro. Olha só. O Lula e o Bolsonaro, independente, tá, gente? Não é uma discussão política aqui. É carreira com arquétipos. E a gente está falando do arquétipo do governante. Eu não poderia deixar de trazer essas duas. Interessante, Ângela, que ambos têm o arquétipo do governante assim muito ativado, né, na sua carreira, na personalidade deles, só que eles são muito diferentes. Eles são governantes completamente diferentes. Por quê? Por conta da arquitetura arquetípica. Porque você tem ativo o principal, você tem o seu principal arquétipo ativo, né, na sua carreira, mas você tem o secundário, você tem o terciário, algumas vezes, né, até um quarto,
mas geralmente você consegue ver 3, assim, quando você tem bastante consistência. Então, os dois têm o arquétipo do governante muito ativo. Só que o Bolsonaro, o secundário dele é diferente do Lula, por exemplo. Então, eu vejo que no Bolsonaro, ele tem o principal arquétipo governante ativo, mas o secundário, ele já tem o rebelde, né? Ele já tem o rebelde, ele já tem aquilo de, eu vou falar o que eu não quero saber dessas regras, eu vou quebrar essas regras aqui mesmo. Então, ele tem esse arquétipo secundário muito forte, muito visível. E aí você vê que essa imagem dele, desse arquétipo do governante com o rebelde, é completamente diferente do Lula, que já tem um arquétipo principal do governante, mas o secundário já é o prestativo, né? Eu vejo também o do herói, né? Então, você vê que é completamente diferente. Então, não é assim, você ativou o arquétipo do governante na sua carreira e você vai ser igual a todas as pessoas que tem. Não. Você monta essa arquitetura arquetípica justamente para você ter essa imagem única que você quer passar, tá? Então, é muito importante. Você monta. Você assim, monta. É a gente que monta. A gente que monta de forma consciente. Nós vamos montar de forma consciente a partir do quê? A partir do resultado que a gente quer para nossa carreira, tá? Então, por exemplo, eu quero... Mulher, faz isso comigo. Eu preciso... Oi? Faz isso comigo, por favor. Com certeza, vamos fazer. Olha só, então eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso ter governo, eu preciso ter autogoverno, eu preciso me governar, eu preciso governar as pessoas. Eu sou um líder de equipe, eu preciso reunir pessoas, eu preciso inspirar, eu preciso falar coisas que inspiram, que motivam. Aí você pode ativar, com certeza, o arquétipo do governo, que é, gente, olha só, é um arquétipo muito forte, hein? Não é um arquétipo que a gente vai pegar, vou testar. Não vamos testar. Vamos pensar conscientemente, montar nossa arquitetura e assim fazer a ativação consciente do arquétipo. Pode passar, Guilherme. Se consegue passar. Vamos ver agora essa próxima imagem. Aí a Merkel, né? E a Elizabeth também. Você pode ver a postura? Olha a postura semelhante, né? A postura sempre... é uma postura assim, né? É sempre né? Você tem uma postura assim de poder. Qual é a palavra de ordem do governante? É poder. O lema do governante é poder. Eu tenho poder. Poder é a principal coisa que existe, é o poder, né? Essa é a palavra de ordem do governante. Ângela, eu não consigo marcar o tempo aqui. Você pode me avisar? Eu tô de olho. Posso. Tá. Então tá, pode passar a próxima? Pode passar a próxima, por favor. Tá? Agora, um exemplo de governante aqui do nosso país, que é da área dos negócios. Tá? Vocês conhecem, gente, essa figura? Dá para ver direito? Eu não reconheço daqui. Luiz Helena Trajano, tá? Esse vermelho, né? Luiz Helena Trajano, ela é a dona do Magazine Luiza. Ela é a dona do Magazine Luiza. Ela é, assim, uma mulher muito porreta, sabe? Ela é muito porreta. Ela chega no ambiente, as pessoas param. O que o governante faz? Ele chega no ambiente, ele vai ser notado. Se você quiser ser uma pessoa tímida, você não quer chamar atenção, se você quer ficar na sua, você quer ficar no meio da multidão, você não pode ativar o arquétipo do governante. Porque o arquétipo do governante, ele vai te dar uma energia de poder tão grande que você vai chegar nos locais e as pessoas vão te notar. Elas vão te olhar e elas vão querer ouvir o que você tem para falar. Caramba. Então, se você for um empresário, uma empresária, se você estiver no topo da instituição, se você for um CEO, se você for um presidente, as pessoas da política utilizam muito, as pessoas de empresas utilizam muito. E também, sabe, Ângela, alguns coaches, algumas pessoas palestrantes, geralmente palestrante tem um arquétipo do sábio ativo, geralmente do sábio, alguns do criativo, mas tem alguns que tem um arquétipo do governante ativo. Quando você vê aquele palestrante que ele
sabe? Tony. Ele tem, Tony Robbins. Tony Robbins, ele fala assim que, meu Deus, aquela energia que você diz assim, eu sigo tudo que você vai falar. Tudo que você tá falando, tô anotando, tô fazendo, né? Você não vai questionar. Agora, gente, é muito importante saber o quê? O lado sombra do arquétipo, tá? Pode passar, Guilherme, por favor? Olha, até esse lado sombra que você falou, já tem até a gente perguntando. Não se torna uma manipulação? Já tem gente perguntando. E aí, não se tornaria, por exemplo, uma manipulação? Uma manipulação, um ditador. Não é o caso do exemplo que eu estou mostrando aqui também, Roberto Justo. É um outro exemplo aqui brasileiro, sim, né? Que é uma figura, assim, muito carismática. Você pode ver até que nas fotos, né? No jeito de se comportar, no jeito de falar. Tem mais uma imagem aí, Guilherme? Só para encerrar essas imagens. Pode deixar essa última. Aí, Martin Luther King, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa. Um líder, né? Um líder espiritual, né, que veio para governar, veio para libertar as pessoas, né? Libertar as pessoas, libertar a mente das pessoas. Então, ele é um governante que ele não era dos negócios, ele não era, assim, de política, digamos, partidária, né? Mas ele estava ali liderando um movimento. Se você precisa liderar, eu preciso liderar um movimento, Larissa, eu preciso criar um movimento, liderar um movimento, e eu vou pagar o preço, então você pode, com certeza, colocar o arquétipo do governante na sua arquitetura arquetípica, que não precisa ser necessariamente como principal. Ele pode ser secundário, ele pode ser terciário, ele pode estar dentro dessa composição arquetípica. Qual é o lado sombra? O lado sombra, gente, é quando o arquétipo ele entra em desequilíbrio e você começa a não escutar as pessoas, porque o governante, ele escuta muito os conselheiros, né? Se você é um presidente de empresa, você tem o seu conselho consultivo. Se você é um presidente, você tem os seus conselheiros, né? Se você está no topo da hierarquia, o Martin Luther King tinha os conselheiros. São aquelas pessoas sábias. Geralmente, quem são os conselheiros do governante? São aquelas pessoas que têm o arquétipo do sábio ativo. Por isso que o governante se dá muito bem com pessoas que têm o arquétipo do sábio ativo. Porque o governante, no lado luz, ele vai escutar as pessoas. Ele tem aquela visão de longo alcance que as pessoas não têm. Então, ele consegue, com essa visão de longo alcance, ouvir o lado de todas as pessoas, ouvir o conselho, e assim ele toma a melhor decisão, não para ele, para todas as pessoas. É por isso que, às vezes, o governante toma determinada decisão que nem todo mundo gosta. Por quê? Porque ele não está pensando em uma pessoa individual. Ele está pensando em todos. Agora, se ele está com o lado sombra, se ele está vivenciando o lado sombra, o que ele vai fazer? Ele não vai escutar ninguém. Ele vai ser ditatorial. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai querer que só a voz dele, só a vontade dele prevaleça. A vontade individual. Então, quando a gente vê um líder sendo ditatorial, indo para um extremo, para um fascismo, por exemplo, Hitler, né, a gente vê, ou extremos, né, fascismo, comunismo, a gente vê que é um governante, sim, que tem toda a característica do governante, está ali vibrando no arquétipo do governante, mas está vivenciando o lado sombra, né? Está ali com um pensamento totalmente autoritário. Então, se você ativou o arquétipo do governante na sua carreira e você não escuta mais ninguém, você se acha o dono da verdade, você não quer saber as informações, os lados, você não quer fazer essa análise, você está caindo, digamos assim, você já está indo vibrar, já está vibrando no lado sombra. Tem que ter muito cuidado, porque é uma energia muito forte, muito poderosa. Então, você tem que estar consciente. Por isso que eu digo, não pode testar. Não é uma questão de testar. É uma questão de se conscientizar. De você estar fazendo escolhas conscientes. De você ativar de forma consciente a sua arquitetura arquetípica. E você, claro, a partir de metodologias, você vai ter consistência. Aí o que vai acontecer? Você, por exemplo, se você estiver numa transição de carreira... Aí você era, por exemplo, você era o criativo, né? Você era aquela pessoa que tem muitas ideias e, de repente, você migrou, modificou lá, criou uma nova arquitetura arquetípica e agora você é governante.
as pessoas vão dizer, nossa, olha fulana, olha como ela tá, o que aconteceu? As pessoas vão querer saber o que aconteceu, mas as pessoas não vão conseguir descrever, as pessoas não vão dizer, ah, eu acho que ela fez uma arquitetura arquetípica e ela fez um reposicionamento de carreira. As pessoas não vão nem ter ideia, mas as pessoas vão sentir uma vibração diferente. As pessoas vão ter um sentimento em relação a você diferente, compatível com o arquétipo do governante. As pessoas vão... você vai ter o resultado daquele arquétipo que você ativou, no caso, o governante. Então, você vai atrair muitas pessoas e, claro, você vai atrair inimigos. Você vai atrair inimigos. E você, se você for ativar o arquétipo do governante, você tem que estar consciente já. Porque o governante, ele não fica em cima do muro. Ele tem uma posição muito firme, muito segura. Ele tem uma convicção baseada em valores, que ele não vai abrir mão dos valores dele. Ele não vai abrir mão dos valores, dos princípios. E aí você consegue tanto aliados quanto inimigos também, né? Isso então seria isso, fato, Lari? Isso sempre é fato? Ou os secundários, conforme a gente for vendo isso mais para frente, eles podem equilibrar o seu modelo arquetípico? Tipo, eu quero ser uma governante porque eu estou à frente de uma, entre aspas, multidão, mas eu quero ter o meu lado criativo porque eu também tenho que criar os conteúdos, porque eu também tenho... Isso dá pra gente controlar. Dá pra gente controlar. Agora, assim, o governante, se ele tiver bem equilibrado, ele não vai estar em cima do muro. Por exemplo, ou ele vai estar trabalhando para luz, ou ele vai estar trabalhando para sombra. Ou ele vai estar no aspecto luz, ou ele vai estar no aspecto sombra. Ou ele vai estar... como ele tem os princípios bastante definidos e ele entende... Isso não quer dizer que é uma coisa ruim a pessoa ter inimigos. Quer dizer que a pessoa está se posicionando. Ela está se posicionando a partir da verdade dela, do que ela realmente acredita. Não é uma coisa que é ruim. É uma coisa só para alertar, para que as pessoas já saibam, para que as pessoas saibam. Eu vou ativar o arquétipo do governante e, amém, graças a Deus que eu tenho inimigos aqui, porque mostra que eu tenho um posicionamento muito firme e é um posicionamento de amor, é um posicionamento de luz e sempre vão ter pessoas contrárias a esse posicionamento, né? E vice-versa também. Agora, se você ativar, por exemplo, o criativo como secundário, o mago, por exemplo, como terciário, aí vai ser uma outra configuração, né? Você já vai ser mais carismático, digamos assim, né? Você vai ser aquele governante com muitas ideias, com muita criatividade, né? Com muita... A sua realização vai ser sempre muito diversa. Você vai ter um governo muito diverso, sempre com novidades. Nunca vai ser aquela coisa absolutamente tradicionalista. Você vai sempre inovar, né? É muito interessante você formatar, por exemplo, com um governante como principal e um criativo como secundário. É por isso que é maravilhoso fazer essa arquitetura arquetípica, porque você tem uma imagem única. Então, as pessoas, o mercado, eles vão olhar para você e eles vão ver. A Ângela, ela é... Nossa, as pessoas podem não conseguir descrever, explicar, assim, nesses detalhes que a gente está falando. Mas a imagem, assim... A imagem, ela vai tá formada na mente das pessoas. Talvez elas não consigam descrever com palavras. Elas podem tentar. Cada pessoa vai descrever de um jeito, mas sempre... sempre vai ressoar com aquela imagem, com aquela arquitetura que você montou. Sim, então é isso. A questão é sempre a gente pensar não em termos da característica do arquétipo, mas em termos de que resultados eu quero para a minha carreira neste momento. Que não é uma coisa fixa. Eu posso estar no momento de transição de carreira, eu posso estar no momento de início de carreira e eu quero, neste momento, criar essa arquitetura arquetípica porque eu quero esse resultado específico, por exemplo. Entendi. Ó, deu o nosso horário do conteúdo. Tá? Tá, vamos para as perguntas. Vamos lá.
Quais são os 12 arquétipos, ele num todo? Tem uma lista? Ou você acha melhor, tipo, a gente, por exemplo, ir sendo sempre devagarinho para não conter? Ou você acha que dá para passar essa lista rapidinho? Só a lista, sem dar a explicação de cada um. Gente, porque assim, a Lari tá aqui, já temos 123 pessoas aqui e a gente quer aumentar muito isso. Serão 12 aulas. Vocês vão ganhar 12 aulas, porque aqui 30 minutos de conteúdo. Eu vou até combinar, viu, Lari, com o pessoal da meditação às terças-feiras e tô pensando em colocar um tempo, se você tivesse tempo, né? Por exemplo, para as 20h30, por exemplo, para que vocês não saiam daqui com dúvida sempre às terças-feiras, porque é detalhista. Tá? Então, eu tô vendo já muita pergunta. Como ativar? Qual a lista dos 12 arquétipos? Então, calma, porque vão ser 12 aulas e ela vai explicar tudo pra gente. Então, já lembrem, terça-feira que vem tem outra. Tem de novo.